Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quarta-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro recebeu agora pela manhã em Brasília o presidente da Argentina, Maurício Macri. Será o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado desde que Bolsonaro assumiu o poder. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. As relações bilaterais são estratégicas e têm fundamental importância. Maurício Macri veio ao Brasil acompanhado de uma comitiva de 6 ministros. Na pauta dos líderes está a crise política na Venezuela e o futuro do Mercosul. Vale lembrar que Brasil e Argentina fazem parte do Grupo de Lima, uma reunião entre 14 países que não reconhece a legitimidade do segundo mandato do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que não há qualquer movimento na pasta para tornar flexível o porte de armas. A autorização para andar armado possui regras bem mais rigorosas. Na avaliação de Moro, o decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo, assinado pelo presidente Bolsonaro, é ponderado e moderado. Ele falou que, mesmo facilitando a posse de armas, a medida prevê limites e regras. Para o ministro, a decisão do governo respeita quem quer ter uma arma para se sentir mais seguro e também quem não quer, já que ninguém é obrigado a ter uma a partir de agora. O decreto assinado facilita a posse de armas, que é a permissão para ter uma arma guardada. Já em relação à permissão para andar armado, Sérgio Moro garantiu que no Ministério da Justiça não há movimento para a flexibilização de porte de armas no país. O direito à posse é a autorização para manter uma arma em casa ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Para andar com a arma na rua, é preciso ter direito ao porte, que impõe regras muito mais rigorosas e que não foram tratadas no decreto. Segundo Moro, se houver alguma proposição no sentido de regulamentar o porte, tem que ser muito bem estudada. O ministro da Justiça acrescentou que este tema é muito delicado. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Nesta quarta-feira, 2 sistemas de baixa pressão atmosférica vão influenciar a costa do Brasil. Um se forma ao largo do Rio Grande do Sul e outro ao largo do litoral de São Paulo. E, além disso, uma nova frente fria se aproxima do sul gaúcho. Tudo isso mantém alto risco de temporais entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. O calor e a alta umidade do ar predominam sobre o Brasil e serão poucas áreas que não terão chuva. Nesta quarta, o sol fica forte, o tempo segue firme no litoral do Espírito Santo, entre o norte de Minas Gerais e o sertão de Pernambuco. Vai fazer bastante sol e calor, mas as nuvens aumentam à tarde e há risco de temporais localizados entre Roraima, o Ceará, Piauí, Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, centro-sul de Minas e o estado do Rio de Janeiro. Essa chuva pode vir com raios e rajadas de vento. No caso de São Paulo, pode chover um pouco pela madrugada e os temporais retornam à tarde. Também há condições de chuva pela manhã no norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. No centro-oeste gaúcho, também no Amazonas, no Acre e Rondônia, nestas áreas pelo litoral do Amapá, Pará, Ceará e Rio Grande do Norte, o tempo fica mais instável, com muitas nuvens e a chuva vai ser frequente. A temperatura mínima prevista em Natal é de 24 graus, 18 graus em Brasília. O calor continua intenso, com máxima de 34 em São Paulo, 35 em Porto Alegre e máxima de 40 graus no Rio de Janeiro. Após sofrer uma derrota na votação da proposta de acordo para o Brexit, a primeira-ministra britânica enfrenta hoje uma nova votação decisiva. O parlamento irá avaliar uma proposta que pode resultar na perda do cargo de premier. O professor de política europeia Anand Menon avalia que a rejeição ao acordo do Brexit pelo parlamento britânico lança mais incerteza sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e também sobre o futuro imediato da primeira-ministra Theresa May. Vimos uma derrota histórica para um governo e é a maior margem de derrota de um governo no parlamento britânico. O que não vemos é uma maior clareza sobre aonde vamos a partir daqui. O parlamento sabe o que não quer. Ainda não há sinais de que o parlamento tenha maioria para nada. A oposição trabalhista lançou uma moção de censura contra o governo conservador de May. Caso aprovada, a moção pode levar à formação de um novo executivo ou a eleições legislativas antecipadas.
Acho que a União Europeia ficará muito desapontada tanto pela derrota em si quanto pela escala, porque o que eles querem é evitar um resultado sem acordo. Acho que a escala dessa derrota significa que o bloco europeu estará pensando seriamente se vale a pena oferecer concessões, dado o número de parlamentares que a primeira-ministra deve conquistar. O ponto mais polêmico do acordo rejeitado pelo parlamento é a chamada Rede de Segurança, um mecanismo criado para evitar a reinstauração de uma fronteira física na ilha da Irlanda por temor de enfraquecer o acordo de paz de 1998. Os partidários de uma saída temem que esse mecanismo mantenha o país permanentemente preso às redes europeias. E hoje eu vou encerrar com uma dica de lazer para as crianças. Um espaço em São Paulo promove atividades para os pequenos desenvolverem a criatividade. É uma maneira deles aprenderem enquanto se divertem muito. Vamos conferir. As férias estão aí e a criançada não fica parada. E nesse espaço o que não falta é diversão. Mas quem disse que no meio dessa alegria elas não podem adquirir conhecimento? Aqui elas realizam atividades que estimulam a criatividade e a imaginação, exploram um mundo novo e interagem com esse universo. O futuro do trabalho sempre teve muitos vieses, né? Muitas formas de se enxergar. E então o que a gente vê é como a criança precisa chegar nesse futuro do trabalho, como que ela vai enxergar quais são as oportunidades e qual é todo esse repertório que ela vai ter para discernir o que ela vai fazer e quais são as ferramentas que ela vai poder trabalhar. As crianças estão percorrendo o caminho da pré-história. Essas pegadas aqui as levam para o mundo dos dinossauros. Elas aprendem como esses seres viviam, com atividades que misturam tecnologia, ciências e artes. São atividades que elas vêm no cotidiano, mas elas aplicam aqui de uma forma com aprendizado. Então, em arte, corpo e tecnologia, ela faz descobertas com várias atividades e vários equipamentos que estão disponíveis que normalmente ela não tem acesso em lugares de contraturno ou de experiência. E o que você está achando desse lugar? Muito legal. Faço amigos novos todo dia. E essas férias agora estão mais divertidas? Muito mais, porque não tem quase ninguém lá no condomínio. Theo, como é que seriam essas férias se você estivesse em casa ao invés de estar aqui? Não sei. Ia ser chato? Não sei. Acho que seria um pouco, porque tá ficando meio tédio em casa. Como é que estão sendo essas atividades aqui no Explore? Muito legal. O que você já está aprendendo aqui? Um dia a gente fez uma mágica com M&M e água. A gente põe os M&M's em volta e daí a água ela faz um arco-íris. E essa forma de aprender brincando faz toda a diferença, porque além do conhecimento, as crianças adquirem outros valores que contribuem para o desenvolvimento delas. O que tem de diferente são várias coisas. A primeira é que vai de encontro ao interesse da criança. A criança é ouvida antes da atividade ser realizada. Então a gente pergunta para a criança qual é o interesse dela. Baseado nesse interesse, o que nós fazemos? Aliamos o conhecimento adquirido pela humanidade, que é um direito da criança, para aumentar o repertório. Aliado a isso, nós trabalhamos as competências socioemocionais. Então é um link. Competências socioemocionais, o conteúdo propriamente dito das escolas, mas a partir do interesse das crianças. E o Explore Aprendizagem Criativa fica na região de Santo Amaro, na capital paulista. E se você ficou interessado, anota aí o telefone. O DDD é 11 40 40 4545. E eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.